O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para te tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje Santo Antônio, padroeiro, também aqui da nossa arquidiocese. Hoje é feriado em Campo Grande, mas também temos a alegria de celebrarmos este santo que nos chama a viver o Evangelho. Ele é tido como Arca da Aliança. Este homem tinha um vigor, uma alegria em pregar o Santo Evangelho, que o conhecimento que Santo Antônio tinha, que Frei Antônio tinha, é de levar esse Evangelho com profundidade no coração daqueles que nele buscavam a fé, encorajados pela esperança. E Santo Antônio não fala só por falar, ele vive este Evangelho. Interessante que nós ficamos assim, Santo Antônio é de onde? É de Lisboa, é de Pádua, até São João Paulo II, quando fez uma visita, então perguntava, Santo Antônio não é nem de Lisboa, nem de Pádua, Santo Antônio é do Santo Evangelho, Santo Antônio é de Deus. Então as pessoas começaram a perguntar, mas de onde realmente ele é? Santo Antônio, na verdade, ele nasceu em Lisboa, e chamado também de Fernando. Ele fez uma experiência da vida e da busca de Deus com os cônegos agostinianos. E lá, nesta vivência, nesta vida, buscando com simplicidade, com amor, realmente ele ficava muitas vezes escondido, assim também quando conheceu Francisco de Assis, pessoalmente, nessa experiência de conhecer São Francisco, olha o que leva. Um frade que estava num capítulo, certa vez, então, chamaram, e nesse encontro com Francisco, ele continua também, como depois mudando para a vida franciscana, ele continua a fazer a experiência do amor de Deus, do amor que nos leva ao caminho da simplicidade, muitas vezes escondido, muitas vezes ali tido como um homem que ficava mais rezando dentro do convento, não tinha um conhecimento sobre ele. O que acontece? Belo dia, Santo Antônio, em uma ordenação de alguns franciscanos, e ele é chamado então por alguns irmãos. Interessante esse fato que nesta ordenação, naquele dia diz que não tinham preparado o Evangelho, a homilia. E aí, quem vamos pegar hoje para fazer essa meditação sobre o Evangelho? Santo Antônio, na sua humildade, está lá escondidinho, um frade sempre muito simples. De repente alguém diz, não vamos entrar numa fria não, vamos chamar Frei Antônio. Frei Antônio, então, vai anunciar o Santo Evangelho e proclamar ali a homilia. O que surpreendeu a todos naquele dia
que Santo Antônio pega a palavra, anuncia e começa a falar sobre esse Deus vivo. A palavra que anuncia fala ao coração, encoraja aqueles homens e mulheres, faz com que eles sintam a força de Deus agindo no coração daqueles que nele haviam tido o conhecimento de conhecer realmente Santo Antônio. Ele é tido também como um homem do Evangelho. Aqui, como dizia no início, Arca da Aliança. Conhece esse Evangelho com profundidade. Ele, um grande missionário. Quando nós temos aquele fato também da língua de Santo Antônio, que está em Pádua, e ali, muitas vezes, por que a língua de Santo Antônio não se desfaz e tudo mais? O anúncio que aquele homem tinha, a intimidade que ele tinha para com a palavra de Deus, leva esse homem a ter uma profundidade tão grande que na sua língua, na sua pálpebras, o anúncio, está ali a verdadeira fé de alguém que anuncia com coragem o Santo Evangelho. Assim nós temos também muito a aprender com Santo Antônio. Mas fato é este. Não pense que Santo Antônio falava de si. Jamais. Ele fala de Deus. Por isso a Igreja Católica tem muitos santos. E nesses santos todos, encorajados pela fé, anunciam o Deus vivo, íntimo de cada um de nós, que faz morada em nós, que nos faz homens verdadeiros para viver a fé e homens e mulheres cheios da graça do Espírito Santo. Às vezes as pessoas têm alguns fatos mais populares, né? Alguns dizeres, e dizem assim, olha, Santo Antônio, eu vou pedir que Santo Antônio, vou pôr um Santo Antônio de cabeça para baixo e faz tantas coisas para que eu quero encontrar alguém, né? As mulheres querem encontrar o marido. Eu digo a você, para que você encontre um Santo Antônio, seja mais você uma Virgem Maria. Não pense que é só pedir e buscar alguém que você queira. Pode não dar certo. Ah, encontrei naquele dia que eu pedi Santo Antônio. Não é um milagre, é uma vivência da fé. Santo Antônio nos quer levar a vivermos a fé em Deus. Se você fizer isso, encorajado pela sua fé, você vai conseguir viver a experiência de Santo Antônio, que anuncia o Evangelho, que vive esse Evangelho e nos quer hoje que vivenciamos o amor de Deus em nós. Ora, a primeira leitura que nós ouvimos hoje, interessante, que havia um rei que tinha o quê? O olho nas terras de um outro homem, né? Interessante isso. O nome desse rei é Acabe. E o rei, ele começa então a perceber que ele tem o quê? Esse rei, ele tem um grande desejo de possuir as terras de Nabote. Nabote tinha as terras, a sua vinha, cuidava, recebeu de herança. Acabe tinha sua esposa Jezrael e um belo dia, então, Acabe vai lá e diz, olha, eu gostaria muito que comprar as suas terras. Eu pago o preço que for, eu pago o valor certo, eu estou disposto a fazer uma horta, porque fica muito próximo da minha casa. E então, interessante que Nabote diz, não, Deus me livre de fazer isso. Essas terras foram ganhas pelos meus pais, é herança. Eu tenho com gratidão, eu as cuido. Ali começa a surgir o quê? Aquele que tem a ambição. A esposa de Acabe, Jezrael, ela diz, que tipo de rei é você, Acabe? Não é assim que se age. Vou fazer umas cartas, ali entra o mal. As cartas que levam ao orgulho, à mentira, para invadir o coração de outras pessoas, para levar o mal, para que levassem ali também a apedrejar aquele homem, Nabote. E então, quando apedrejam, levam o mal, matam, eles vão agora para possuir a terra. Para dizer bem, sermos bem
sintéticos nessa dimensão, quando alguém tira algo que não é seu, orgulho, avareza, o desejo de possuir aquilo que não é seu, você não vai levar o bem disso. Tanto que depois nós vamos ver no decorrer desta mesma leitura do livro dos Reis, que ele vai receber uma maldição, porque ele acabou matando no orgulho, da avareza e das tentações. Não deixe que esse mal entre no seu coração. Talvez você tenha tantas coisas boas. A herança que Deus nos deu é a palavra de vivermos uma fé viva, desejosos de Deus. Agora, quando se leva o rancor, o orgulho, o desejo da posse do outro, como eu gostaria de ter isso, aquilo não é seu. Deus nos dá o desejo de amar e de levarmos a grande esperança daquilo que nós partilhamos, daquilo que nós vivemos na fé, daquilo que nós somos em Deus. E é isso que leva à esperança em Deus. Mas, infelizmente, o mal entra no coração do ser humano. Assim, Jesus, ele complementa também essa leitura no livro de Mateus, capítulo 5. Jesus diz, ouvistes o que foi dito. O que foi dito mesmo? Olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, olha ainda que ela foi melhorada, gente. Meu Deus, mas foi melhorada? Sim. Foi melhorada porque aquele povo, antes era o seguinte, alguém pegou algo meu, põe fogo na casa dele. Alguém fez tal coisa comigo, vamos levar o rancor e vamos aniquilar com outra pessoa. Essa lei de Talião ainda ela melhorou um tanto para dizer, olha, a lei diz olho por olho, dente por dente. Ou seja, alguém roubou meu carro, eu posso pegar o carro dele. Alguém fez isso, eu faço isso. Só que Jesus agora traz uma nova lei. No Sermão da Montanha, do qual está esse evangelho, Jesus nos leva a compreendermos que ele é a nova lei do amor, da esperança, da vida. A lei não pode ser levar o mal com o mal. O Senhor é o bem todo em nós. Nós que recebemos a palavra anunciada também por Santo Antônio e por tantos santos, nós recebemos essa palavra que vem ao coração e tira de nós o quê? O orgulho. Olha a primeira leitura. Tira o orgulho, a avareza, aquilo que às vezes temos de tomar posse daquilo que não é nosso. O Senhor nos capacita, nos dando os seus dons e dizendo, se alguém te chamar a caminhar 1 quilômetro, anda 2 com ele. Se alguém te bate na face direita, oferece também a esquerda. Não pague o mal com o mal. Gente, quando às vezes a gente entra na justiça por algo que não vai valer a pena, a gente acaba criando um vínculo. De novo, vou encontrar aquela pessoa que eu nem queria ver mais. Deixa esse mal que ele não enraize no seu coração. É isso que Jesus diz para nós. Por que você está levando o mal dentro de você? Se nós temos uma palavra que nos leva à vida, e a vida nos leva a acolhermos realmente quem é Deus em nós. Eu amo esse Deus. Eu busco nele o caminho da santidade, como Santo Antônio, como tantos outros santos. Eu busco dentro de mim e comungo da Eucaristia, do pão da vida, para ser semelhante ao Senhor. Pois nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, nós dizemos, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Queiramos ter um coração dócil, que saibamos amar como Jesus nos ama. Ele nos ensina o mal, ele nos ensina o bem, e ele é o sumo bem, o bem eterno, o bem que nos leva a compreendermos e fazermos essa experiência do amor que vale a pena. O amor de Deus que vem permanecer em nós e está em nós. Ontem celebrávamos também a Santíssima Trindade e Jesus disse que ele envia sobre nós o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade nos capacita a não buscarmos esse espírito de confusão, de retaliação, espírito de morte, de vingança. Acolhemos o Espírito Santo que molda o coração, que nos faz perseverar vivos, atentos, alegres e confiantes no amor de Deus. Que Santo Antônio, nesse dia, nos faça crescer na fé, acolhermos o desejo do céu e encontrarmos em Jesus o testemunho de uma fé viva, que nos faz vivermos para Deus e darmos o testemunho da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Amém.